Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Este programa ele é transmitido pela TV Cidade Esperança já há 14 anos. A TV Cidade Esperança pertence à Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Imperatriz, Maranhão, cujo pastor-presidente é o pastor Raul Cavalcante Batista. Neste trimestre, o quarto trimestre de 2017, nós estamos aí estudando nas revistas da CPAD com o tema A Obra da Salvação, Jesus Cristo é o caminho e a verdade e a vida. Nós temos como comentarista da CPAD o pastor Cleiton Ivan. Hoje estaremos estudando a lição de número 7, que tem como título A Salvação pela Graça. Estivemos agora em Teresina, Piauí, ali na igreja, no bairro Poti Velho, lá no Encontro das Águas, com o pastor Mazinho, presbítero Raimundo, presbítero Reis, e ali Jesus salvou 17 almas, foram mais de 150 pessoas curadas, 12 libertações, e aprendemos muito da palavra do Senhor. Deus se fez presente entre nós, foi uma maravilha. Se você deseja nos convidar para estarmos aí com você na sua igreja, entre em contato conosco. Às vezes você fica curioso com a despesa, preocupado. Então, na maioria das vezes, os irmãos me dão uma oferta. Tem igreja que me dá R$500, tem igreja que me dá R$1.000. Esta igreja em Teresina me deu R$1.500. É assim, não precisa preocupar. Eu fui de ônibus, baratinho, R$77 a passagem para ir, 77 para voltar. Levei até minha esposa comigo, então ficou barato, gastaram comigo um pouco. Então, eu mesmo não almoço nos dias que eu ministro, também, nem com isso você vai preocupar. Nós jantamos depois do culto, e aí você pode, igual eles fizeram lá, pediram alguns irmãos, os irmãos mesmos fizeram comida na casa deles, nós comemos na casa dos irmãos. Então não precisa ficar preocupado com muita despesa, Eles venderam lá dos quase 300 apostilas a R$10, olha, deu para pagar toda a despesa. Então não precisa você ficar preocupado com essa despesa, não é tanto assim a despesa. Então você nos convide e nós estaremos aí com você. Eu envio a apostila para você, você confecciona aí, tira as cópias e vende essas apostilas, dá para pagar tranquilo o seu evento. Além de fazer as palestras de Escola Bíblica Dominical, nós fazemos aquele culto à noite, onde nós pregamos, ganhamos almas, Não é só o trabalho da palestra. Então, nós ministramos também, durante as palestras, curas, batismo do Espírito Santo, libertação, os dons do Espírito Santo. Então, é muita coisa envolvida, é um fim de semana que pode mudar completamente a sua congregação. Converse com o seu pastor, ou se você é superintendente da Escola Bíblica Dominical, ou se é um professor, nós podemos estar aí com vocês. Também nós ministramos sobre missões. Eu já fui missionário, pela graça de Deus, abrimos 8 congregações. Já também trabalhamos muito com evangelismo, nós fazemos palestras sobre evangelismo, fazemos palestras sobre discipulado, trabalhei muito com discipulado, nós fazemos palestras sobre escatologia, fazemos palestras sobre família, muito mesmo, fazemos muitas palestras sobre família. Posso fazer até, se quiser, separado aí para idosos, para casais, para jovens. Então você nos convide, temos ido a muitos eventos como Escola Bíblica de Obreiros, como aí culto de jovens, culto de oração. Então você nos convide e nós estaremos aí com você. No final desse vídeo você vai ver a nossa agenda, onde nós temos marcado. Nós só temos agora, final de ano, praticamente só temos 3 eventos marcados. Então você nos convide, para o ano que vem está tudo vago ainda, e nós estaremos então aí com você na sua igreja. Vamos ver então a lição número 7, a salvação pela graça. O textual está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 18, que diz: Pois assim como por uma só ofensa
veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Glória a Deus. Olha aí. Então Deus encerrou todos debaixo do pecado. Um ato só de Adão, pecado de Adão. Então a semente do pecado que entrou em Adão passou a todos os seus descendentes, e assim que todos pecaram. Então a pessoa, a partir do momento que ela tem uma idade cognitiva, né, de entendimento, ela peca. Automaticamente ela vai desejar pecar, desejar atender, o desejo está dentro dela devido à semente que veio de Adão. Então ela vai atender e vai pecar. Então todos pecaram nesse sentido. Todos que tiveram a oportunidade de pecar, pecaram. Então todos entraram para a condenação. O pecado que tem um juízo sobre ele. Existe uma condenação. Qual condenação? Morte. Ou seja, separação de Deus. A morte física, que é progressiva, não quer dizer que a pessoa pecou e morreu na mesma hora. Então a morte passa a ser progressiva. Deus resumiu isso ao que? Há 120 anos. Né? Depois o que? Tem a morte da alma. Então a alma está em quê? Em inimizade contra Deus. Está separada de Deus. A alma que pecar, esta morrerá. E o espírito fica o quê? Desligado. Você fala com Deus, Deus não ouve você. Existe uma barreira, como está em Isaías 59. Então existe uma barreira entre Deus lá em cima e o homem embaixo. O pecado está dividindo, está separando, está desligando. Né? Então existe a morte aí. O pecado trouxe a morte. E a morte passou a todos os homens. Separação de Deus. E condenação para o corpo. Agora veja só que o salário do pecado é o quê? Exatamente a morte. Então o que acontece? Deus oferece a nós a salvação. Ele criou um plano de salvação, onde nesse plano Jesus, que é Deus, vem ao mundo, nasce na terra como homem, ele se fez homem, em tudo semelhante aos homens, menos, é claro, no pecado, que ele nunca pecou. Então ele vem e ele vai cumprir o que o homem não cumpriu, ele vai fazer o que o homem não fez. Então ele cumpre a lei. A lei mostra, revela o pecado. Ele cumpre a lei e ele vence o pecado. Olha só, a lei não podia condená-lo porque ele nunca pecou, mas a lei condena todos os homens. Olha só. E a lei condena aqui a morte. Morte de quê? Morte na cruz agora. Então, Jesus nunca pecou, venceu, cumpriu toda a lei, é perfeito, mas ele toma então os pecados de todos os homens sobre ele e substitui a cada um na cruz, morrendo no lugar de cada um na cruz. Veja só. Agora ele é justificado em espírito, porque ele nunca pecou. Ele ressuscita, vence a morte, vence o inferno, vence Satanás. E ele diz: todo o poder me é dado no céu e na terra. Envia agora a igreja a pregar esse evangelho a todos. É o evangelho da graça de Deus. O que é a graça de Deus? Exatamente isso. Jesus Cristo, tomando sobre ele os nossos pecados, nossas doenças, nossas enfermidades, nossas maldições provindas lá da lei. A lei dizia: se você não cumprir a lei, você tem maldições sobre você. Deuteronômio 28. Então Jesus pegou todas essas maldições sobre ele também. Então ele morreu em nosso lugar, levou tudo que não prestava sobre ele. Agora ele vence a morte e ressuscita. Então isso é a graça de Deus, oferecida a todos nós. Olha aí. Pela graça sois salvos. O que é pela graça? Que graça? Jesus, pegando os nossos pecados, enfermidades, doenças, maldições, né? Tudo sobre ele, morrendo em nosso lugar na cruz do Calvário, vencendo então a morte e o pecado. Ele ressuscita, está à direita do Pai, onde intercede por nós.
Então, isso aí é a graça de Deus. Então, pela graça, por isso aí nós somos salvos, pelo sacrifício de Jesus em nosso lugar. Então, é dom de Deus, olha lá. Veja aí, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então, olha só. Agora, o que é o dom? O dom é uma coisa que dá. Deus dá sem cobrar, né? De nós. Dele, cobrou. Custou o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Nós não pagamos nada, olha lá. Pela graça sois salvos. Que graça? Jesus morrendo por nós. Olha, não vem de vós. Ou seja, nós não fizemos nada pela salvação. Então, não vem de nós. É dom de Deus, ou seja, é dádiva de Deus. É dado por Deus. Nós merecemos? Não. É sem merecimento nosso. Sem nenhum mérito nosso. Nós não fizemos nada. Deus deu. O dom é dado. Olha lá, o salário do pecado é a morte. O salário é pago. O salário é merecimento. Ó. Você pecou? Merece morrer. É salário. Agora, se você merece morrer, o salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus, olha só, o dom já é o que? Graça, aí o que? Jesus morrendo por nós. Então ele dá de graça para nós, para ele custou o sangue de Jesus Cristo. Não é? Então ele dá Jesus para nós, para morrer em nosso lugar. Então ele deu, olha aí, pela graça sois salvos. Graça que é Jesus morrendo por nós. Não é nada feito por nós, não é? Então não vem de vós, é dom de Deus, é dado por Deus gratuitamente para nós. Nós não vamos ter que fazer nada para ser salvo. Então deu para entender? Porque às vezes você ouve aí um calvinista ou uma ideia calvinista aí de um teólogo e você entende isso aí tudo diferente. Então o versículo continua, para que ninguém se glorie, porque se nós tivéssemos feito alguma coisa para sermos salvos, aí a gente ia fazer o quê? Se vangloriar. Ah, eu sou salvo porque eu fiz isso. Ah, eu sou salvo porque eu produzi isso. Eu sou salvo porque eu dei esmola. Ah, eu sou salvo porque eu fui à missa. Ah, eu sou salvo porque eu fui ao culto. Ah, eu sou salvo porque eu ajudei fulano. Então a gente se vangloriava. A gente pensava assim, ah, o mérito é meu. Mas não existe mérito humano na salvação. Deus providenciou tudo. Nós só somos salvos por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Ele que levou os nossos pecados sobre ele. Por isso que nós podemos ser salvos. Nós vamos fazer o quê? Nós não temos que fazer nada, apenas acreditar nisso. Então nós vamos ouvir a pregação, nós vamos ter um desejo de nos aproximar de Deus, e para isso o Espírito Santo vai nos convencer que nós estamos em pecado. Então, nós temos que nos arrepender desse pecado. Porque se nós não nos arrependermos do pecado, não tem como nós sermos salvos. Nós não podemos ser salvos e continuar no pecado. Arrependimento é o quê? Mudança de vida. Então, nós vamos nos arrepender desse pecado. Aí vamos aceitar, então, que Jesus levou esse pecado na cruz do Calvário. Então, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça de Deus. Ou seja, nós somos declarados justos por causa do sacrifício de Jesus. Olha aí. Então ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Existe um juízo. Tem que ter um sacrifício por causa do pecado. O pecado foi condenado, foi julgado e condenado. Então Jesus fez o sacrifício em nosso lugar e deu a vida por nós. Então nós somos conduzidos por esse Espírito agora a uma nova vida, uma vida com Deus, é um novo nascimento. Nós morremos para o passado, aquela árvore que nasceu devido à semente que veio de Adão, aquela árvore do pecado, então ela é cortada. Nós nascemos agora da palavra de Deus. A semente antes era corruptível, agora a semente é incorruptível, a palavra de Deus.